Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Está fora. Sem rodeios e sem desculpas, o que está acontecendo nos bastidores é um verdadeiro desfalque de peso que ninguém queria receber logo no início do ano. Hoje você vai saber tudo sobre a cirurgia de Saúl Niéguez que o tira das finais da Supercopa e Recopa. E a verdade é que ninguém te contou sobre o interesse do Flamengo no atacante Luís Soares do Sporting para 2026. E se você é Flamengo de verdade e o Mengrão tá acima de tudo, já esmaga o like. Nação, se você achou que o início de 2026 seria de calmaria, segure-se na cadeira, porque a transição que eu faço agora é para um cenário de pura tensão médica e estratégica. A bomba que está paralisando os corredores do Ninho do Urubu e que vai deixar cada rubro-negro de cabelo em pé é que o melhor time do Brasil acaba de sofrer um golpe monumental em seu planejamento para as grandes finais que estão batendo a porta. Preparem o coração porque o desfalque é de um nível absurdo. O meia Saúl Niéguez, o craque espanhol que trouxe a elegância europeia para o nosso meio-campo, passará por uma cirurgia no calcanhar esquerdo e vai ficar fora dos gramados pelo período de 2 a 3 meses. É isso mesmo, nação. O Saúl está fora das decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. É uma notícia vergonhosa para quem esperava ver força máxima logo de cara, mas a realidade é nua e crua. O nosso maestro do setor central está oficialmente no estaleiro. Vamos analisar a profundidade desse drama porque é uma narrativa de sacrifício e glória que poucos conhecem. Na reta final da temporada passada, o Saúl conviveu com dores terríveis, dores que fariam qualquer jogador comum pedir para sair, mas ele não é comum, ele veste o manto. Por conta da reta decisiva do Brasileirão, da Libertadores e do Mundial, o espanhol atuou no sacrifício absoluto. Ele deu sangue, literalmente, para que a gente pudesse comemorar as taças monumentais de 2025. Com o encerramento das competições, o atleta passou a debater com o departamento médico do Flamengo sobre a necessidade ou não do processo cirúrgico. E a decisão, tomada em conjunto, foi a mais dolorosa para o torcedor. As partes decidiram pela intervenção. O Saúl vai operar na próxima semana, lá na Espanha, com o Dr. Nick Van Dijk, que é simplesmente a referência mundial no assunto. O Flamengo não brinca em serviço e colocou seu craque nas mãos do melhor cirurgião do planeta para garantir que ele volte a ser aquele jogador incrível que domina o meio-campo com autoridade máxima. Mas o prejuízo técnico é monumental. Parem para pensar comigo. O Saúl não vai estar recuperado até fevereiro, quando o bicho vai pegar de verdade. O duelo do campeão brasileiro contra o Corinthians pela Supercopa está marcado por dia 1º de fevereiro. No ano passado fomos os melhores do Brasil e agora, nessa final de jogo único, não teremos a visão de jogo europeia do espanhol. E não para por aí. Os embates do Flamengo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana acontecem nos dias 19 e 26 de fevereiro. São 3 finais de peso, onde o Saúl será apenas um torcedor de luxo. Eu pergunto a vocês, nação, quem deve assumir essa bronca? No passado, o Flamengo já sofreu quando perdia seus cérebros no meio-campo. Perder o Saúl agora é como perder um general antes da batalha começar. Ele traz uma cadência, um passe de ruptura que é raro de encontrar. O Felipe Luís, com toda a sua inteligência tática, vai ter que quebrar a cabeça. Será que o De La Cruz assume essa função de vez? Ou a diretoria vai ter que acelerar alguma contratação monumental para não deixarmos o Corinthians ou o Lanús crescerem para cima da gente? É histórico, o Flamengo sempre se supera nas adversidades, mas essa ausência dói na alma de quem quer ver o melhor futebol das Américas em campo. Além das finais, o Saúl está fora de todo o Campeonato Carioca, que só acaba em março, e também desfalca o time na largada do Brasileirão. O Flamengo estreia contra o São Paulo fora de casa já no dia 28 de janeiro, e o Saúl não vai estar lá. É um tempo de recuperação longo, uma espera angustiante. Ver um jogador desse quilate que veio para o Brasil para mostrar que o Flamengo é o destino dos grandes, ficar parado por meses é uma injustiça do destino. Mas o sacrifício que ele fez no ano passado foi o que nos trouxe até aqui, como os reis do continente. Imaginem a pré-temporada começando no dia 12 de janeiro e o Saúl nem sequer podendo calçar-se o terço. É uma baixa que mexe com o vestiário. O espanhol se adaptou incrivelmente ao Rio de Janeiro e ao Flamengo, se tornando uma liderança técnica indiscutível. Agora, o departamento médico do Flamengo disse que a data precisa do procedimento será informada após a consulta final com o médico holandês, mas o prazo de 2 a 3 meses é o cenário realista.
Nação, o Flamengo é grandioso demais para se deixar abater por uma lesão, mas precisamos cobrar que a reposição seja à altura. Não podemos entrar em uma final de Supercopa contra o Corinthians com dúvidas do meio-campo. O Saúl Niéguez honrou o manto no sacrifício. Agora cabe ao elenco honrar a ausência dele com títulos. O melhor do Brasil e da Latinoamérica tem que mostrar que o seu plantel é uma máquina de guerra capaz de atropelar qualquer um, mesmo sem uma das suas peças mais sofisticadas. A estratégia agora é blindar o grupo e acelerar a recuperação. O Saúl vai para a Espanha, fará a cirurgia com a autoridade de quem quer voltar ainda mais forte, mas nós ficamos aqui contando os dias para ver aquele calcanhar esquerdo 100% novamente. É vergonhoso que o calendário não dê trégua, obrigando os jogadores ao sacrifício extremo, mas no Flamengo o nível é outro e a exigência é monumental. Você, torcedor, confia que o grupo atual, com nomes como De La Cruz e o capitão Léo Pereira liderando lá de trás, consegue suprir essa falta de criatividade no meio-campo? Ou você acha que a diretoria está demorando para anunciar um substituto de peso para o Saúl nessas finais? A sua opinião é fundamental porque o Flamengo é movido pela nossa paixão e pela nossa exigência por excelência. Não podemos azeitar nada menos que a vitória, com ou sem Saúl em campo. O planejamento de 2026 começou com esse balde de água fria, mas o fogo da nação não apaga. Vamos acompanhar cada passo dessa cirurgia na Espanha e cobrar que a reapresentação do dia 12 seja o início de uma resposta avassaladora do restante do elenco. O Saúl fez a parte dele no sacrifício. Agora é a nossa vez de empurrar o time rumo a mais uma Supercopa e mais uma Recopa para nossa galeria interminável de troféus. Se você quer saber em primeira mão como foi a cirurgia do Saúl na Espanha, se você quer acompanhar cada movimento do Flamengo no mercado para substituir essa peça monumental e não quer perder nenhuma notícia verídica e visceral do nosso Mengão, você precisa tomar uma atitude agora, porque aqui a gente vive o Flamengo 24 horas por dia com autoridade máxima. Nação, se você achou que o clima de férias ia esfriar as notícias, prepare o coração, porque a transição que eu faço agora é para um cenário de reconhecimento monumental e um desabafo que vai ecoar em todo o continente. A bomba que está sacudindo o mercado sul-americano e que você precisa saber agora é que o nosso paredão do meio-campo, o cara que manda no setor defensivo do melhor time do Brasil, acaba de ser coroado como o maior de todos em sua terra natal, com um discurso que é um soco no estômago dos críticos. O Éric Pulgar acaba de conquistar o prêmio de Atleta do Ano no Chile, mas o que ele falou ao receber essa honraria foi absurdo e mostra a autoridade de quem veste o manto sagrado. Mesmo sendo tratado como peça fundamental e inquestionável no esquema tático do Filipe Luís, o Pulgar vem sendo visto com outros olhos na seleção chilena, chegando ao ponto vergonhoso de ficar fora das últimas convocações. Mas ele não se calou. Eleito o melhor atleta de 2025 no seu país, o nosso volante deu uma aula de realismo e mostrou que o Flamengo é o lugar onde ele realmente é valorizado como merece. Durante a cerimônia do prêmio Melhores dos Melhores, promovido pelo Círculo de Jornalistas Esportivos do Chile, o Éric Pulgar disse: "Eu não tenho que pensar no retorno para a seleção. Isso quem tem que pensar é o treinador que está no momento. Eu tenho que focar no meu clube e, com isso, ganhar ou não o chamado para a seleção. Para ser referência na seleção, tem que levar vários anos, mas o Chile não te dá tempo para ser referência. Eu me sinto mais referência em meu time." Parem tudo e analisem a profundidade dessa declaração. Vocês têm noção do que é um jogador admitir publicamente que se sente mais importante, mais respeitado e mais referência no Flamengo do que na sua própria seleção nacional? Isso é incrível! Isso mostra que o Flamengo, o melhor da América Latina, atingiu um patamar de grandeza onde os jogadores preferem a glória com o manto do que a reconhecimento em seus países de origem. O Pulgar sabe que aqui ele é rei. Aqui ele é o cão de guarda de uma defesa que conquistou o Brasileirão, a Libertadores e outros 4 troféus monumentais só no ano passado. E o desabafo não parou por aí, nação. Ele tocou em uma ferida que muitos atletas sentem, mas poucos têm coragem de falar. O Éric Pulgar disse: "É um prêmio muito lindo. Também é lindo competir com muitos atletas que fazem um grande esforço durante o ano. Nem todos observam o que fazem os atletas. Aqui, normalmente, só aplaude e não se apoia ao processo. Por isso, convido que possamos ajudar os esportistas durante o processo, para que depois possamos aplaudir mais." É uma narrativa de injustiça clara.
Enquanto no Chile ele é cobrado por resultados imediatos sem ter o apoio no processo, aqui no Flamengo ele encontrou uma estrutura monumental. Uma torcida que, apesar de exigente, reconhece o suor de cada desarme e cada cobertura. O Pulgar se tornou um pilar. Imaginem o que passa na cabeça de um treinador de seleção que deixa de fora o melhor atleta do país. É um erro histórico e vergonhoso. Mas para nós, isso é um bônus. Enquanto eles o ignoram lá, nós temos o privilégio de ter um Pulgar focado 100% no melhor do Brasil. Eu quero que você, torcedor, pense comigo. No passado, tivemos volantes que eram raça pura, mas o Pulgar une essa raça visceral com uma técnica europeia que é absurda. Ele é o equilíbrio do time do Felipe Luiz. Quando ele não joga, o sistema sente. E saber que ele está com essa sede de mostrar serviço, com esse orgulho ferido em relação à seleção, só me dá a certeza de que 2026 será um ano ainda mais monumental para ele. O Flamengo potencializa o jogador ao nível máximo, e o Pulgar é o exemplo vivo de que quem brilha no ninho do urubu, brilha no topo do mundo. O círculo de jornalistas esportivos do Chile não teve como fugir da realidade. Mesmo com a perseguição técnica na seleção, os números dele no Flamengo em 2025 foram avassaladores. 6 títulos na conta. Me diz qual outro atleta chileno do mundo teve um ano tão vitorioso? Nenhum. O Flamengo é o centro das conquistas e o Pulgar é a máquina de conquistar títulos. É histórico ver um estrangeiro se identificar tanto com a nossa filosofia de vitória acima de tudo. E para quem está ansioso para ver esse monstro em campo novamente, a contagem regressiva já começou. De férias no Chile, curtindo o reconhecimento merecido, o Pulgar é esperado no Rio de Janeiro no próximo dia 12 de janeiro. Essa é a data marcada para a reapresentação monumental do elenco principal ao Ninho do Urubu. Ele vai chegar com a taça de melhor do ano na mala e com a autoridade de quem sabe que é peça intocável no elenco mais valioso das Américas. Enquanto o Pulgar e os outros craques principais se preparam para voltar no dia 12, o Flamengo já mostra sua força na base. Um dia antes, no dia 11, o time sub-20 estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa da Ilha. Isso mostra a grandeza monumental do nosso clube. Enquanto os melhores do continente se reapresentam, os nossos garotos já estão em campo defendendo a hegemonia rubro-negra. É o Flamengo ocupando todos os espaços, do profissional à base, com uma superioridade que é incrível de acompanhar. Nação, o recado do Pulgar foi dado. Ele é Flamengo, ele se sente em casa aqui, e ele não vai baixar a guarda por causa de decisões técnicas de terceiros. Ele quer continuar sendo a referência do melhor time da América Latina. Eu pergunto a você, você acha que o Pulgar deve mesmo esquecer a seleção e focar tudo no Mengão para buscarmos o Mundial e o Tri da Liberta em 2026? Essa postura dele é a postura de um verdadeiro líder, de alguém que entende o peso dessa camisa. A temporada de 2026 promete ser a mais desafiadora da nossa história recente. E ter um Pulgar motivado, premiado e visceral é a melhor notícia que poderíamos ter para começar janeiro. Ele é o nosso escudo. Ele é o cara que dá liberdade para o Arrascaeta e o De La Cruz criarem as jogadas que nos levam aos títulos. O Chile pode não dar tempo para ele ser referência, mas para a nação rubro-negra, ele já escreveu seu nome na galeria dos grandes volantes da nossa história monumental. E para quem está acompanhando de perto a chegada do Pulgar no dia 12, se quer ver os bastidores dessa reapresentação que vai parar o Brasil e não quer perder nenhuma análise visceral sobre o que estão tramando contra os nossos craques, você precisa tomar uma decisão agora. Se você é Flamengo de verdade e sabe que o nosso clube está acima de qualquer seleção e de qualquer crítica, você tem a obrigação de estar inscrito neste canal. Aqui, a informação é de autoridade máxima, sem rodeios e com a alma de quem vive Flamengo 24 horas por dia. Nação, preparem o coração e os ouvidos, porque a notícia que acaba de atravessar o Atlântico é uma bomba que vai abalar as estruturas do futebol sul-americano. O Flamengo, o melhor clube das Américas, está com os canhões apontados para a Europa. E o alvo é nada menos que uma estrela monumental do futebol português. Esqueçam tudo o que vocês sabiam sobre o mercado, porque o que está sendo planejado nos bastidores da Gávea é algo absurdo para 2026. O nome da vez, segundo o jornalista português Pedro Almeida, é Luís Soares, o atacante sensação do Sporting de Portugal.
O Flamengo identificou nesse jogador o potencial reforço para o plantel comandado por Filipe Luís. Parem e pensem no impacto disso. Estamos falando de um jogador que custou 22 milhões de euros aos cofres portugueses, cerca de 142 milhões de reais. O jornalista Pedro Almeida disse que o Flamengo colocou o nome na mesa, mas a negociação promete ser uma verdadeira guerra, porque o Sporting não tem qualquer interesse em facilitar a saída. Isso é incrível, nação. Mostra a autoridade máxima do Flamengo. Enquanto outros times aqui no Brasil estão catando moedas para pagar salários, o Mengão está olhando para o topo da cadeia alimentar na Europa. O Luís Soares é um atacante de elite, um cara que mudaria o patamar ofensivo de qualquer equipe no mundo. O Sporting, inclusive, já sinalizou que não quer negociar, mas nós sabemos como funciona. Quando o Flamengo entra na jogada, o cenário muda. É uma narrativa de poder que só o maior do Brasil pode sustentar. Mas por que buscar esse nome agora? A verdade é que a nossa prioridade número 1 era o Caio Jorge do Cruzeiro. Fizemos investidas, tentamos de tudo, mas o time mineiro está agindo de uma forma vergonhosa, recusando propostas monumentais por pura pirraça. Diante desse jogo sujo do Cruzeiro, o Flamengo, que não aceita ser refém de ninguém, já começou a disparar para outros alvos. É assim que o melhor clube da América Latina trabalha. Se você não quer vender por um preço justo, a gente busca alguém ainda melhor e deixa vocês aí com o prejuízo. Eu quero propor uma análise profunda. Lembram de quando o Flamengo trouxe jogadores como Pedro ou Gabigol da Europa? Foi assim que construímos nossa hegemonia histórica. Trazer o Luís Soares do Sporting seria seguir essa cartilha de sucesso. Imaginem esse cara recebendo passes do Arrascaeta ou tabelando como Luiz Araújo. Seria um ataque monumental, algo que beira o injusto com os adversários. O Flamengo está em outro patamar e essa movimentação no mercado prova que 2026 será um ano de domínio absoluto. E não para por aí na lista de desejos. O jornalista Pedro Almeida ainda indicou que o Flamengo tem o Marcos Leonardo, ex-Santos, e hoje no Al Hilal, como um plano B de luxo. Até agora, o Flamengo não fez proposta oficial pelo Marcos Leonardo, mas ele está ali, no radar, pronto para ser acionado caso o Sporting endureça demais pelo Soares. É um arsenal de opções. O Flamengo olha para o mercado e escolhe quem quer, com a autoridade de quem tem as finanças em dia e o manto mais pesado do planeta. Para o gol, a busca também é intensa. O Flamengo quer reforçar a reserva do Rossi, e nomes como Gabriel Brazão, do Santos, e Lucas Morisco, do Coritiba, estão sendo avaliados minuciosamente. Mas a notícia que já é realidade e que vai reforçar nossa muralha defensiva é o zagueiro Vitão. Ele já realizou exames e está apenas aguardando os últimos detalhes burocráticos para ser anunciado oficialmente como o primeiro reforço histórico de 2026. O Vitão é um zagueiro incrível, técnico, firme e que chega para dar uma profundidade monumental ao elenco de Filipe Luís. Agora eu pergunto a você, torcedor, você prefere o investimento pesado no Luís Soares, que já está adaptado à Europa, ou insistiria no Marcos Leonardo como plano principal? A torcida precisa se manifestar, porque o Flamengo é movido pelo nosso sentimento. É vergonhoso ver o Cruzeiro travar a negociação do Caio Jorge, mas talvez isso seja um sinal divino para trazermos uma estrela ainda mais brilhante lá de Portugal. O Flamengo não pode parar por causa de dirigente amador de time rival. A nossa grandeza exige que tenhamos sempre o melhor do mundo à disposição. Parem e pensem a injustiça que seria o Flamengo ficar estagnado enquanto os rivais tentam se reforçar. O melhor time da América Latina tem a obrigação moral de atacar o mercado com essa agressividade. O Sporting pode dizer não hoje, mas o peso do manto e o projeto ambicioso do Filipe Luís para conquistar o Mundial e a Libertadores de novo são argumentos monumentais que balançam qualquer jogador. Se o Luís Soares sinalizar que quer vir, ninguém segura a máquina rubro-negra. Estamos vivendo um momento histórico de transformação no elenco. Com o Vitão já garantido e o Luiz Araújo sendo blindado contra assédio de outros clubes, o Flamengo está montando um esquadrão de elite.
A reapresentação no dia 12 de janeiro será o marco. Imaginem se até lá o Suárez já estiver com o contrato assinado. Seria a maior notícia do ano antes mesmo da bola rolar. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Com o Sporting fazendo jogo duro e o Cruzeiro recusando propostas pelo Caio Jorge, o Flamengo realmente vai pagar os 142 milhões de reais para tirar o Luís Suárez do Portugal? A resposta é: o Flamengo tem o dinheiro em caixa. E internamente, o departamento de futebol já decidiu que, se não houver um acordo por Caio Jorge até a próxima semana, o foco e agressividade será no Luís Suárez. O clube entende que não pode iniciar a pré-temporada sem o seu novo atacante de elite e está disposto a fazer o maior investimento da história do futebol brasileiro para garantir essa peça monumental. Em resumo, o Flamengo está sacudindo o mercado europeu com interesse em Luís Suárez, do Sporting, avaliado em 142 milhões de reais, como resposta às dificuldades impostas pelo Cruzeiro na negociação de Caio Jorge. Além disso, o clube mantém Marcos Leonardo no radar, observa goleiros como Gabriel Brazão e Lucas Morisco e já tem o zagueiro Vitão pronto para ser anunciado oficialmente como o primeiro grande reforço de 2026. Nação, o clima tá pegando fogo e o Mengão não vai descansar enquanto não tiver o melhor ataque do continente. Se você não quer perder o anúncio oficial do Luís Suárez ou qualquer detalhe dessa negociação histórica, você precisa tomar uma atitude agora. Se você é Flamengo de verdade, se você vive e respira as cores do maior clube do mundo, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho. Não perca as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, porque em 2026 o Império Rubro-Negro vai atropelar tudo que vier pela frente. Inscreva-se aí e vamos pra cima deles, porque o Flamengo é grandioso e o resto é apenas o resto.